trabalhando geometria plana. Tudo isso vai estar lá na página 78 do livro de vocês, ok? 78 e 79, certo? Tem um complemento também na página 79 do livro de vocês. Inclusive tem uma atividade lá também. A gente vai já verificar sobre a atividade. Então, esse conteúdo está na página 78 e 79 do livro de vocês. Então, esse conteúdo vai tratar especificamente de início da definição e representação entre ponto, reta e plano. A gente vai dar início ao estudo de ponto, reta e plano. Então, a gente vai ver uma definição geral do que é ponto, do que é reta e do que é plano, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, vamos iniciar por ponto, certo? A gente vai começar por ponto. Um ponto, uma ideia intuitiva do ponto, é eu fazer somente isso, ó. Pega uma folha de papel em branco, faz uma marcação, isso é um ponto. Pega uma folha de papel em branco, só faz isso. Deixa eu colocar um pouquinho maior. Pronto, isso é um ponto. Então, essa é a ideia intuitiva de ponto. Eu sei que quando eu verificar em qualquer lugar do mundo que eu olhar isso aqui, eu sei que isso aqui é um ponto. É uma ideia intuitiva de ponto. Mas o que realmente é o ponto? O ponto não tem dimensão. Então, eu não posso medir o ponto. Posso dizer que um ponto tem 5 centímetros, eu não posso dizer que um ponto tem 10 centímetros, que um ponto tem 1 metro. Não. Um ponto é um ponto, ele não tem dimensão, não posso estar medindo um ponto. Ele vai ser representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Letra maiúscula do nosso alfabeto. Sempre sua representação é dada por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Que aqui eu tenho uns exemplos, ó. Nesse exemplo aqui, ó, tá vendo, ó? Tem o ponto A, ponto B, ponto C. OK? Simples assim. Ideia de ponto é só essa. Então, juntamente com a ideia de ponto, a gente vai verificar agora a ideia de reta. O que seria uma reta, né? E aí eu tenho algumas características da reta. A reta, ela é ilimitada para os dois lados, certo? O que quer dizer que ela é ilimitada para os dois lados? Ela não tem fim, nem para um lado, nem para o outro. Se eu fizer uma reta aqui, ó, meio tortinha, mas dá para representar uma reta. Se eu fizer uma reta aqui, ela não tem fim aqui, por isso o ponto de reticências, e ela não tem fim para o outro lado. Certo? Não tem fim de um lado, não tem fim do outro. Certo? Isso é a reta. Como é que ela é representada? Como é que eu posso identificar uma reta, representar uma reta, dar um nome a uma reta? Por letras, agora elas são minúsculas do nosso alfabeto. Certo? Exemplo. Eu traço uma reta aqui, infinita para ambos os lados, e chamo esta de reta R. Observa, o R é minúsculo. Traço outra reta aqui, infinita em ambos os lados, eu chamo de reta S. E eu posso ter várias retas, eu posso ter outra reta aqui, infinita em ambos os lados, e chamá-la de reta T. Tudo sendo minúscula, ok? Tudo sendo minúsculo. Tem que ter uma observaçãozinha na questão da reta, certo? Que observação é essa? Em uma única reta, possui infinitos pontos, certo? Se eu tenho uma reta S aqui, por exemplo, eu sei que essa reta S ela é infinita para ambos os lados, tanto para cá como para cá, ela não tem fim. E dentro dela, dentro da reta, eu posso colocar dentro dela infinitos pontos. Qualquer ponto que exista eu posso estar colocando aqui dentro, certo? Então, eu vou colocar um exemplo aqui
de um ponto qualquer. Então eu posso escolher qualquer lugar dessa reta S e colocar um ponto. Eu vou chamar esse ponto de ponto P, por exemplo. Então, chamando esse ponto de ponto P, o que pode acontecer? O que eu estou enxergando aqui? Que o ponto P está na reta R. Desculpem, está na reta S. Se ele está na reta S, isso quer dizer que o ponto P faz parte da reta S. O ponto P, ele pertence à reta S. E o sinal de pertence, eu represento com esse Ezinho aqui, ó. Isso aqui é o pertence. Quando eu tenho o mesmo E cortado, isso quer dizer não pertence. Nesse caso específico, se o ponto P está contido, está dentro da reta S, isso quer dizer que o ponto P pertence à reta S. Certo? Escrevendo isso aqui. O ponto P pertence à reta S. Ó. O ponto P pertence à reta S. Ó. O ponto P pertence à reta S. É o que está dizendo aqui, ó. Certo? Dando continuidade, a gente vai falar agora do plano, certo? O plano, eu posso dizer que é uma superfície sem fronteiras. Então, assim como a reta, o plano também não tem fim para ambos os lados, certo? Ela é ilimitada em todas as direções. Não tem fim nas direções do plano. Representada pelo alfabeto, agora, ó, observa. Alfabeto grego. Então, a gente vai trabalhar com o alfabeto grego. E esse alfabeto grego tem que estar a letra minúscula. Professor, como é que eu represento um plano? Como é que eu sei que aquilo vai ser um plano? Ó, um plano, uma representação de um plano, vamos fazer um desenho dessa maneira aqui e representá-lo com uma letra do alfabeto grego. Ó, certo? Vou fazer esse desenho e vou representá-lo com a letra do alfabeto grego. Que desenho é esse? Essa letrinha aqui eu chamo de alfa. Isso quer dizer que esse plano aqui, eu vou dar nome para ele, vai ser o plano alfa. Certo? E ele é infinito em todas as suas direções. Assim como se eu fizer um outro plano, e fazer outra letrinha aqui grega, chamar de plano beta, certo? Plano beta, que também ele vai ser infinito em suas direções, ok? Então, plano alfa, então esse aqui é o alfa, plano beta, plano alfa, plano beta, ok? Então, em resumo, o que foi que a gente viu? A gente viu que a gente, de forma intuitiva, sabe o que é ponto, o que é reto e o que é um plano. Só que o ponto, reto e plano, por definição, na hora de matemática, a gente tem o seguinte: o ponto não tem dimensão, ele é representado por uma letra maiúscula do alfabeto. A reta é limitada para os dois lados, não tem fim, nem do lado nem do outro, e é representado por uma letra minúscula do nosso alfabeto. E o plano, ele é uma superfície sem fronteiras, quer dizer, limitado nas suas direções, e a sua representação é pelo alfabeto grego, letrinha minúscula do alfabeto
grego. E como observação, a gente tem que em uma única reta passa infinitos pontos. Então, dentro da reta eu tenho infinitos pontos, certo? Então, essa é a nossa aula introdutória de ponto reto e plano. A gente vai fazer uma atividadezinha na página 79, questão 1, 2 e 3, certo? Na página 79, questão 1, 2 e 3. E vocês vão mandar para mim essas questões lá na plataforma até quarta-feira, dia 13/5/2020, até 3 da tarde, certo? Até 3 da tarde a gente vai verificar todas as atividades, ok? Qualquer dúvida, chama lá na plataforma, a gente tira a dúvida por lá e até a próxima aula, ok? Tchau!